Olá, nós somos o grupo Sigma Psi e iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso de Engenharia Mecânica Automobilística. Trata-se de um sistema de redução da amplitude de vibração das cargas transportadas no modal rodoviário, diminuindo as perdas ocorridas. Nossa apresentação está estruturada em 6 tópicos principais: contextualização a respeito do tema, motivação do estudo realizado, ferramentas de engenharia auxiliares, projeto proposto, melhoria e payback. Esta é a estrutura organizacional do grupo, com orientação do professor Dr. Carlos Rodrigues, com orientação do professor Mestre Leandro Peristelo e sob coordenação do professor Mestre Marco Antônio Barreto. O estudo é baseado no transporte rodoviário, visto que esse representa aproximadamente 61% do transporte de cargas realizado no Brasil. Levantou-se que 24% das rodovias atuais apresentam qualidade ruim ou péssima perante a fatores como geometria da via e qualidade do pavimento. O mesmo estudo aponta que as vias pavimentadas possuem 18% de qualidade ruim ou péssima. O projeto tem como propósito reduzir os danos de cargas frágeis transportadas por caminhões. A base para que isto funcione é o modelamento matemático baseado no transporte dos ovos. O sistema que será apresentado pode ser modificado e alterado para o transporte de outros tipos de cargas frágeis, alterando apenas os parâmetros do sistema. Segundo a Agrostat, o Brasil é um dos maiores produtores de ovos do mundo. Em 2018, o país ultrapassou a faixa de 3,6 bilhões de dúzias de ovos produzidos. Foi realizado um estudo sobre o processo de produção de ovos no Brasil, em 2008, e levantou-se o valor de R$ 81 por 30 dúzias de ovos, já atualizado para o ano de 2019. Utilizando esse valor, pode-se estimar que foram movimentados mais de 9,6 bilhões de reais no último ano. Segundo um estudo a respeito da influência da movimentação dos ovos em seu transporte, realizado por Nazareno em 2012, obteve experimentalmente que 1,05% da carga total chega ao seu destino com danos visuais. Relacionando o estudo com a parte econômica, pode-se estimar que são movimentados mais de 802 milhões de reais por mês. Agora, estimando 1,05% de perdas no transporte, são perdidos aproximadamente 8 milhões e meio de reais por mês. Estudos indicam que a maior incidência de choques ocorre em vibrações de frequências próximas a 15 Hz, predominantes entre velocidades de 45 a 60 km por hora, faixa na qual foram identificadas acelerações verticais de maior magnitude, próximas a 1 metro por segundo ao quadrado em RMS. Constatou-se que, para essa faixa de frequência, a casca do ovo é muito mais afetada do que sua qualidade, pois trata-se de uma superfície porosa e, quando excitada, apresenta um aumento na quantidade e no tamanho dos poros da casca, assim tornando-as mais frágeis. Os principais causadores desse problema são as oscilações verticais, consequência principalmente da pavimentação inadequada, e as transferências de peso longitudinais, que podem ser causadas por frenagens bruscas. A animação mostrada de oscilações verticais é meramente ilustrativa, por apresentar magnitude de oscilação inferior ao usual. Portanto, o problema enfrentado pelos transportadores é a ocorrência de perdas em cargas frágeis. O propósito do projeto será reduzir o grau de avaria da carga transportada, e o requisito, a redução da amplitude da aceleração da vibração da carga do veículo. A partir da situação apresentada, foi desenvolvido um Golden Circle. Acredita-se que a missão da equipe é reduzir as perdas do transporte rodoviário de cargas frágeis, que assim geram desperdício. Para que isso aconteça, é necessária a diminuição da amplitude de vibração da carga transportada, reduzindo os danos causados durante o transporte. Tal objetivo será atingido ao reduzir-se a transmissibilidade de movimento entre o veículo e o compartimento de carga. A análise de viabilidade relaciona o problema mencionado com seus possíveis clientes. Estes podem ser os próprios produtores ou empresas de transporte rodoviário, dispostos a pagar pelo sistema com o intuito de diminuir a incidência de avarias e seu grau de desperdício. O projeto respeita as dimensões e normas impostas pelo CONTRAN e a ABNT para veículos rodoviários de carga. Através do benchmarking, buscou sistemas similares com aplicações válidas ao propósito do projeto. Foram encontradas duas possíveis soluções, uma suspensão ativa no feixe de molas e uma suspensão pneumática. Essa alternativa é utilizada em caminhões pesados. Não foram encontradas nenhuma solução empregada diretamente sobre a massa suspensa. Sendo assim, foram desenvolvidos três novos layouts, visando obter um sistema que se adeque às necessidades construtivas de projeto. A primeira ideia consiste em uma cápsula agindo nos três sentidos de movimentação da carga, porém ocorre uma diminuição considerável do espaço útil de carga. O segundo conceito aborda um sistema onde molas e atuadores são fixados diretamente no chassi do caminhão, fixados a uma plataforma, mas as perturbações são reverberadas por toda a estrutura.
Finalmente, foi pensado um arranjo, onde os rotadores e molas são fixados em braços independentes na lateral do chassi, atuando diretamente sobre o compartimento de carga. Foi elaborada uma matriz de decisão, e o terceiro layout com os braços independentes foi aquele cujo melhor atendeu os requisitos de projeto. A relação de consistência da matriz teve o seu valor aferido em 3,5%. Foram utilizadas ferramentas de engenharia para auxiliar no desenvolvimento, e com a análise das 6 primeiras ferramentas, pode-se desenvolver um FEMEA para o projeto. O storyboard a seguir mostra como o sistema deve funcionar mediante as premissas de projeto, agir sobre o mergulho em frenagens bruscas e amenizar o impacto das oscilações provenientes das irregularidades da via. A análise de valor mostra que os elementos possuem função de uso, pois são necessários para o correto funcionamento do conjunto. A engenharia reversa relaciona os componentes do sistema e, com ela, é possível estimar um peso total. As interações destes são demonstradas no Boundary Diagram, e é evidenciado que será necessária uma adequação a partir do package de cada modelo de caminhão. O P-Diagram evidencia os fatores que precisam ser considerados, como uma possibilidade do cliente exceder a carga superior à máxima permitida para o caminhão. A ferramenta FAST foi utilizada para analisar a interação necessária entre as funções, como, por exemplo, somente após a análise da posição do baú, as bolsas deverão ser acionadas. Foi feita uma análise dos possíveis modos de falha do sistema através do FEMEA. Para a apresentação, foram listados os pontos críticos. O primeiro caso são os elementos fixadores, e seus possíveis modos de falha que apresentam maior risco ao sistema são sua soltura e sua quebra. Outro componente crítico são seus eixos de torção, com os possíveis modos de falha, de fadiga, torção, flexão e cisalhamento. Após a determinação dos componentes críticos, os cálculos analíticos foram realizados, sendo apresentados junto ao CAD 3D dos componentes projetados. Os elementos de fixação do sistema são parafusos DIN 933 classe 8.8, e estes suportam as solicitações impostas. Os braços permitem que somente tenha uma movimentação vertical, desconsiderando a rolagem da carga, já que, como explicitado anteriormente, a rolagem não é o principal causador de avarias na carga. Calculou-se o CS de 11 para o caso crítico, com vida de fadiga de 116 mil ciclos, sendo um componente de alto ciclo. O eixo, cuja função é permitir a movimentação relativa entre o compartimento de carga e o braço, foi dimensionado pelo critério de ASME, com CS de 1,5. Possui vida de fadiga de 78.900 ciclos. É também classificado como um componente de alto ciclo. A chapa de fixação das bolsas pneumáticas são fixadas no chassi e no subchassi. A espessura da chapa é de 11 milímetros. A montagem e posicionamento dos componentes na estrutura do caminhão ocorrem a animação mostrada. Após a realização dos cálculos analíticos para os componentes críticos, realizou-se a simulação por elementos finitos do modelo simplificado, dividindo-o em duas situações reais de utilização, pitch e bounce. Para o deslocamento de bounce, foram implementadas duas molas de 100 newtons por milímetro em cada chapa de fixação, representando a bolsa pneumática, uma força vertical de 55.000 newtons, representando o carregamento do baú, e um suporte fixo na base do chassi. A partir dos parâmetros descritos, foram extraídos os valores de tensão equivalente e deformação direcional, com os valores máximos apresentados na tabela. Como a tensão limite de escoamento do material é de 700 MPa, conclui-se que os componentes atendem à tensão solicitante devido aos deslocamentos de bounce. Para o deslocamento de pitch, foi utilizada a mesma configuração, porém com uma força vertical de 72.000 newtons. Foram novamente extraídos os valores de tensão equivalente e deformação direcional. Comparativamente ao deslocamento de bounce, a deformação de todos os componentes aumentou, e o subchassi é o que está sujeito à menor tensão e o braço é o mais solicitado. Realizando a simulação de fadiga a partir do método de Goodman, estimou-se que o primeiro componente a falhar no deslocamento de bounce é a chapa de fixação do eixo, com mais de 40 mil ciclos, e em pitch, o componente crítico é o braço, com mais de 130 mil ciclos. Segundo Gillespie, é possível reduzir em até 30% a magnitude das acelerações verticais em veículos de passeio, através do uso de uma suspensão ativa. O target proposto consiste em reduzir entre 10 a 15% a amplitude de oscilação vertical dos ovos transportados, utilizando um sistema em um caminhão. No estudo utilizado para definir esse valor, acelerômetros foram colocados no lugar dos ovos,
dentro de caixas empilhadas nos pallets armazenados no baú do caminhão. O segundo gráfico ilustra os valores médios de aceleração encontrados para cada acelerômetro utilizado. O cálculo da melhoria é baseado na comparação entre um caminhão original e um caminhão equipado com o sistema, visando analisar a diferença quanto à amplitude de deslocamento e rotação do compartimento de carga, tendo o centro de gravidade do baú como referência para análise. A oscilação do compartimento de carga é constante na vertical, variando somente ao longo da longitudinal. Para a verificação dos deslocamentos de outros pontos além do CG, é preciso elaborar a equação de compatibilidade de deslocamentos. O caminhão original comporta-se como um corpo rígido, com o baú possuindo os mesmos deslocamentos e rotação da massa suspensa do conjunto. Já o caminhão equipado com o sistema possui compartimento de carga isolado da massa suspensa, de forma a possuir respostas diferentes para os deslocamentos verticais e rotação do baú. Foi utilizado um modelo de meio veículo sujeito a deslocamentos de pitch e bounce para a realização do estudo. O modelo não envolve análise dos efeitos da rolagem, devido ao fato dos estudos realizados a respeito das avarias em ovos apontarem o número de choques e movimentações verticais como principais causadores de danos. Os deslocamentos de pitch and bounce são resultantes das oscilações provenientes do solo. As irregularidades são aproximadas por uma força harmônica externa atuando sobre os rodados do caminhão, com a amplitude de oscilação caracterizando a qualidade da pavimentação e com comprimento de onda de 6 metros. Os valores de rotação e deslocamento vertical do baú foram analisados, visando a testar o comportamento do sistema em 6 situações distintas: uma pavimentação de qualidade boa ou ruim e velocidades constantes de 30, 60 e 90 km por hora. A partir do modelo de meio veículo, foram desenvolvidas as equações dinâmicas do movimento, para estudar a movimentação do compartimento de carga. As EDMs foram elaboradas a partir de diagramas de corpo livre, da massa suspensa e suas forças atuantes. Pode-se observar que o corpo rígido possui 2 graus de liberdade para o caminhão sem sistema. Para o caminhão com sistema, o modelo adequado isola o compartimento de carga da massa suspensa do conjunto, resultando em um modelo com 4 graus de liberdade. O objetivo da implementação de um sistema de controle é realizar uma compensação ativa da movimentação do compartimento de carga, reduzindo os deslocamentos de pitch and bounce. A operação em malha fechada aumenta a precisão do sistema de controle, utilizando os valores de deslocamentos de pitch and bounce do baú obtidos através de acelerômetros para determinar a ação do par de controladores P e D utilizados. As variáveis manipuladas são as pressões de inflação das bolsas pneumáticas, dianteiras e traseiras. Assim, as rigidezes delas serão ajustadas de forma ativa, de acordo com a carga transportada e os parâmetros de oscilação de base, visando o comportamento do sistema se aproxime do ideal. Foi utilizada a ferramenta Simulink, extensão do software MATLAB, para aferição dos deslocamentos e determinação das melhorias percentuais proporcionadas pelo sistema, sem e com controle. Foram montados diagramas de blocos com transformadas de Laplace representando as EDMs obtidas e permitindo uma análise do sistema em condição de operação de malha fechada. Os blocos utilizados são do tipo Variant Transfer Function, permitindo que o sistema seja realimentado com a variação das rigidezes das bolsas. O sistema eletropneumático foi desenvolvido no software Automation Studio por meio de um controlador PLC. Os sensores identificam a variação na posição inicial do compartimento de carga a partir de sua movimentação. Esta variação é utilizada pelo controlador, responsável por pilotar as válvulas proporcionais através de comandos elétricos, variando a pressão de inflação das bolsas pneumáticas e, assim, atenuando a amplitude de vibração. O comportamento do sistema pode ser visto para o deslocamento de pitch and bounce conforme as animações. A condição considerada crítica para o cálculo da melhoria foi de pavimentação ruim e velocidade de 60 km por hora, com auxílio do sistema de controle, por se tratar de uma velocidade crítica para avarias em ovos durante o seu transporte. Os valores obtidos para uma rotação do compartimento de carga são consideravelmente baixos, com amplitude de pico a vale após a estabilização de aproximadamente 0,2 graus para o caminhão original e de 0,05 graus para o caminhão equipado com o sistema. Os deslocamentos são resultantes apenas pela defasagem pela qual as rodas dos diferentes eixos passam pelas oscilações do solo, devido ao fato do modelamento assumir uma velocidade constante e não incluir frenagens por parte do motorista. Considerando as 6 condições avaliadas, obteve-se uma melhoria teórica média de aproximadamente 73%, com controle para deslocamentos de pitch. É válido ressaltar
que os ganhos aferidos ocorrem sobre valores de baixa ordem de grandeza, conforme evidenciado na tabela apresentada. Pela comparação entre as curvas do gráfico, pode-se perceber que o uso do sistema propiciou uma melhoria significativa quanto à oscilação vertical do compartimento de carga, contribuindo para uma redução de sua movimentação. Os valores obtidos para as amplitudes de pico a vale após o período de estabilização são de aproximadamente 20 milímetros para o caminhão original e 8 milímetros para o caminhão equipado com o sistema. A partir das mesmas seis condições, obteve-se uma melhoria teórica média de aproximadamente 58% com controle para deslocamento de bounce. Pode-se perceber, conforme os dados percentuais apresentados, a importância do uso do sistema de controle para otimizar o resultado da melhoria. Agora, para uma velocidade de 30 km por hora, por exemplo, a redução da amplitude em valores absolutos é de aproximadamente 7 milímetros para a pavimentação considerada boa e de aproximadamente 47 milímetros para uma pavimentação considerada ruim. Assim, destaca-se a importância do uso do sistema em condições severas. Adotando valores médios do tipo RMS para aferir a diminuição da aceleração vertical teórica, no caso crítico, tem-se uma melhoria de aproximadamente 52% ao equipar o caminhão com o sistema. A aceleração é reduzida de 2,71 para 1,31 metros por segundo ao quadrado. Com base no target estabelecido anteriormente e na redução teórica obtida, conclui-se que o resultado encontrado é mais de 3 vezes superior ao inicialmente previsto, contribuindo para uma redução de avarias, uma preservação da carga transportada e um ganho financeiro por parte do cliente. Para o caso em específico de frequência de excitação dos ovos de 15 Hz, serão necessários testes práticos, dado que o estudo mencionado utiliza acelerômetros na posição dos ovos. Conforme o benchmarking apresentado, pode-se comparar o sistema desenvolvido com as possíveis soluções existentes no mercado. Os aspectos positivos destas podem ser encontrados no projeto proposto, que possui também outras vantagens não encontradas nas alternativas já existentes, como a conservação do layout da suspensão original do caminhão, uma maior redução da amplitude de vibração e uma vasta gama de aplicações. Para a obtenção do valor aproximado dos custos do projeto, foram considerados a fabricação de apenas uma unidade, o valor unitário de cada item, custos de fabricação, impostos a serem pagos e também incluindo o lucro da empresa. Calcula-se o valor de R$ 60.000 para o produto final. Para a estimativa do tempo de payback, foi assumido que apenas 50% da melhoria teórica é convertida em ovos não quebrados durante o processo de transporte, e que também o caminhão executa apenas uma viagem diária, 6 dias por semana. Assim, o percentual de perda de ovos diminui de 1,05 para 0,76%, resultando em um tempo de payback de 14 meses. Para uma vida útil do sistema de 5 anos e desconsiderando os custos de manutenção, o lucro estimado pela instalação do sistema para os clientes é de aproximadamente R$ 170.000. A proposta do Sigma Psi é desenvolver um sistema que reduza a incidência de avarias na carga durante o transporte, visando reduzir os custos de suas perdas, tendo em vista que os mais afetados com esse problema são principalmente as transportadoras, cooperativas, produtores e caminhoneiros autônomos. Ao adquirir o sistema, estes que terão atendimento personalizado na página oficial, por mídia social, telemarketing ou ainda técnicos à disposição para auxiliar quando necessário, agindo sempre de forma prática e eficaz. Para que tudo isso seja possível, conta-se com uma infraestrutura de engenharia para o desenvolvimento detalhado conforme solicitado por cada cliente, contando com o desenvolvimento do modelo 3D internamente e testes funcionais previamente realizados. Para a produção do sistema, tem-se a mais atualizada linha de montagem, soldagem e usinagem. Além disso, conta-se com controle de qualidade exigente no recebimento de componentes de fornecedores externos e na expedição do produto final. Para isso, será necessário um espaço físico para uma confecção e montagem do sistema, tendo em vista que esses setores produtivos estão alinhados com os setores de compras, finanças e marketing. O Sigma Psi contará com parceiros comerciais, como fornecedores de matéria-prima, componentes e fabricantes de implementos. Contratará serviços externos para a realização das atividades de logística, infraestrutura e simulações estruturais e dinâmicas. Projetando uma análise dos custos do projeto, pode-se separá-los em dois grupos. Os fixos são aluguel, contas mensais de consumo de água e luz, salários e manutenções do maquinário. Os custos variáveis são as comissões, custos de desenvolvimento, compra de componente, matéria-prima e gastos com a garantia.
As receitas da empresa são provenientes da comercialização do produto, além de suas manutenções preventivas e corretivas, podendo também contar com possíveis adequações do sistema para diferentes aplicações. Visando a comercialização e comunicação com os clientes, desenvolveu-se um site para o projeto, que pode ser visitado no link. As referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do projeto foram estas aqui apresentadas. Nós agradecemos à instituição, professores e profissionais da indústria pelo suporte dado. Obrigados a todos pela atenção.